Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para meus amados. Nós estamos aqui para a glória de Deus nessa tarde gloriosa. Estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. Eu acredito que Deus nessa tarde tem algo de bom para mim e para você. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nada melhor do que ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra para você nessa tarde. Eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Que você possa abrir seu coração para a palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração, chamando o Senhor para nos abençoar. Espírito Santo de Deus, meu Pai, querido Senhor nosso, nesse momento nós vamos meditar na Tua palavra. Que o Espírito Santo abra o nosso coração, que o Espírito Santo abra nossa mente para entendermos a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ter esse momento tão glorioso para aprendermos do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Muito bem, vamos ler um trecho da palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia e, cuspindo nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores vejo andando. Então, tornou-lhe pôr as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: mas não entre na aldeia. Eu quero falar um pouquinho sobre a cura do cego de Betsaida. É interessante que nós quase não pensamos na vida de um cego. A vida de um cego, realmente o mundo dele é um mundo de escuridão. Ele não tem nenhuma nitidez das cores, se é de dia, se é à noite, se é profundo, se é raso, ele não sabe. As cores, não sabe nada, a sua vida é plenamente escuridão. Certa vez eu estava observando um cego caminhando e ele nitidamente não tinha noção da sua volta, mas ele, com a sua bengalinha, ele traçava os passos, ele podia entender onde ele estava devido ao toque da bengala na rua, na sarjeta, na guia, né? E ele entendia onde ele estava. E esse cego chegou no ponto de ônibus, tomou o ônibus e foi embora para onde ele ia. Mas a visão de um cego, a vida de um cego, é escuridão. Não tem razão de viver, embora ele viva, mas ele não tem essa razão, porque a vida dele é tudo escuro. Para ele é tudo noite, todo dia é uma escuridão. E aqui nós vemos a história de um cego que trouxeram até Jesus. E ele queria, de alguma maneira, ser curado daquele problema visual. A deficiência visual é um problema grave e afeta a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. E nesse caso aqui, esse rapaz chegou até Jesus, de algum modo, trouxeram ele. E Jesus então faz uma coisa meio absurda para a época. Jesus dá uma cuspida nos olhos dele. Um absurdo isso, mas foi o que Jesus fez. E aquele cego, então, começa a enxergar mais ou menos. E depois, Jesus toca-lhe de novo nos olhos e ele começa a enxergar.
Mas eu quero apresentar aqui algumas coisas interessantes nessa tarde e aprender com você uma coisa importante. A visão desse cego, a cura dele. Como é que Jesus fez um milagre tão bonito na vida dele, a ponto de fazer algo tão lindo na vida dele. É o que nós vamos ver agora. Primeira coisa que eu percebo nesse texto é que trouxeram um cego. Ele vivia na escuridão. Então a primeira coisa que eu observo é a visão. Paulo fala em Coríntios 4:4, 1 Coríntios, que o diabo cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a glória de Deus. E é um fato. O que é que nós vemos? À nossa volta, ao redor do mundo, pessoas cegas. Pessoas vivendo na escuridão. Pessoas vivendo sem a visão. Porque não enxerga a circunstância em que estamos vivendo no mundo hoje, 2 de agosto, melhor dizendo, 2 de agosto, em plena pandemia do coronavírus, pessoas morrendo em trevas, e o mundo jaz no maligno. O pecado assola a humanidade de tal forma que as pessoas não percebem o sofrimento, a vida que caminha de uma maneira assustadora. O mundo vive em plena escuridão. Hoje, com os recursos da mídia, da televisão, da internet, dos celulares, centenas, milhares de pessoas têm um celular na mão. As redes de televisões, as internets propagam o evangelho de uma maneira muito mais do que há 20, 30 anos atrás. Então as pessoas têm em sua mão a palavra de Deus para ouvir através das mídias, mas o que elas fazem? Elas tapam os seus ouvidos para não ouvir o evangelho de Jesus, que é a salvação para todo aquele que nele crê. As pessoas não querem ouvir sobre salvação. Elas não querem ouvir sobre o pecado. Elas não querem ouvir os recursos que temos para ouvir a vida de Jesus. Por quê? Porque elas estão na escuridão. Eu não sei em que ponto você está, meu amigo, diante de Deus. Eu não sei se você está na escuridão ou não. Eu lembro que eu andava em trevas, mas um dia eu encontrei Jesus e Ele mudou a minha vida. Hoje eu vivo na luz. Lendo o livro de Orlando Boyer, O Discípulo, eu vi uma história interessante de uma moça que teve uma visão de Deus, de um grande abismo, e naquele abismo, milhares de pessoas com uma venda nos olhos caíam naquele abismo. Então Deus mostrou para ela que as pessoas estão cegas, tapadas, os olhos com uma venda caindo no abismo. Isso é uma realidade nos dias de hoje, porque as pessoas estão em trevas, as pessoas estão condenadas porque elas não querem ouvir, elas não querem enxergar a palavra, elas não querem enxergar o plano de salvação de Jesus nas nossas vidas. Então a primeira coisa que eu observo aqui, que trouxeram um cego, que trouxeram uma pessoa que estava em plena escuridão. Será que nós podemos sair dessa escuridão no dia de hoje? O que podemos
entender o que é a cegueira. A cegueira é quando uma pessoa olha e não quer enxergar. Diz um ditado muito popular, cego é aquele que não quer ver. É uma verdade. As pessoas não querem ver. Mas, para aquele que andava em trevas, a luz brilhou, a luz raiou. Jesus Cristo é a nossa luz. Ele é a salvação para mim e para você. Se você quer Jesus, hoje é o plano, hoje é o dia da tua salvação. Não recue, aceite-o como teu Salvador e você será feliz. Você sairá da escuridão e encontrará a paz para a tua alma. A segunda coisa que eu vejo aqui, no versículo 23, Jesus, pois, tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes, vês alguma coisa? E o cego respondeu, e disse, estou vendo os homens, porque como árvores o vejo andando. A primeira visão, o primeiro momento que eu vejo é a cegueira espiritual. Mas é uma visão física. A pessoa tem a visão física, mas ela é cega espiritualmente. A segunda, a pessoa tem uma visão física, mas ela é míope. Ela não enxerga. O rapaz falou assim, eu enxergo os homens como se fossem árvores andando. Ele não enxergava nitidamente, ele estava míope, ele não tinha uma visão total, né? O que eu aprendo aqui? Aprendo aqui que as pessoas, elas são míopes. Ela enxerga, mas não enxerga 100%. E nós vemos assim pessoas ao redor do mundo dessa maneira. Quantas igrejas, quantos pastores, ministros não têm uma visão aberta das questões espirituais? São míopes, não enxergam. Mas o que o senhor está falando, pastor Angelival? Eu estou falando, irmão, que nós precisamos abrir a mente para as coisas espirituais, para o século que estamos vivendo. Precisamos sair do passado, daquele tempo antigo, e abrir os nossos olhos para o mundo que estamos vivendo hoje. O mundo caminha em trevas e nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos sair do nosso comodismo. Pastores, saia do seu comodismo. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando para sair às ruas, aos velados, aos becos. Vá pregar o Evangelho. Saia do comodismo. Levante a sua cabeça. Pare de enxergar miopemente e comece a enxergar as almas que estão morrendo em nossa volta. Jesus quer abrir a nossa mente no dia de hoje e fazer com que eu e você possamos levar o Evangelho a todos os cantos, a todos os lugares. A terceira coisa que eu posso aprender aqui com essa passagem, que depois Jesus coloca a mão nos olhos do cego e o cego começa a enxergar nitidamente. O cego recebe a cura. Maravilha. Jesus coloca a mão nos olhos dele e ele é curado. Nessa tarde gloriosa, Jesus tem cura para você, meu irmão. Nessa tarde de amor, de felicidade, de bênção, Jesus está aqui para abençoar a tua vida e trazer um restabelecimento à sua saúde, à sua felicidade. Jesus quer trazer claridade ao seu casamento, à sua família, ao seu amigo, ao seu vizinho. Jesus está aqui para abençoar você, trazer paz ao seu coração, trazer a felicidade que você tanto procura. Jesus quer abençoar a tua vida.
E nessa tarde, eu tenho a certeza que o plano de Jesus é para abençoar a você. Antes de fechar o texto, eu quero comentar 4 coisas com você. Primeiro, Jesus ama você, Deus te ama. E Deus tem um plano glorioso na sua vida. Esse plano é que você tenha felicidade, que você tenha vida e vida com abundante. Deus ama você. E esse amor foi provado quando Jesus morreu na cruz. Deus prova o seu amor para você, para com você e para comigo, quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados. E a segunda coisa que eu quero mostrar para você. A Bíblia fala que todo homem é pecador. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos, separados da glória de Deus. Por causa do pecado, o homem não tem chance de herdar a vida eterna. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Deus está longe do homem por causa do pecado. O pecado separa. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E a terceira razão que eu quero falar para você, que Jesus morreu por causa do teu pecado. E a terceira coisa que eu e você precisamos recebê-lo como nosso Senhor e suficiente Salvador. Então nessa tarde, abra seu coração para Jesus. Convide-o para entrar na sua vida. Se você já é cristão, ajude outras pessoas a aceitar o caminho da paz, o caminho da vida. Em quarto lugar, eu convido você para orar comigo, para nós recebermos a paz. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar as pessoas que estão nos ouvindo nessa tarde. Que o Senhor, de alguma maneira, abençoe essas pessoas, trazendo-lhe paz, trazendo alegria, trazendo felicidade. Senhor Jesus, entre nos nossos corações, nos trazendo tudo que nós precisamos, a cura para nossas vidas, para nossas almas. Abençoa, Senhor, cada um de nós, nesse dia glorioso. Que o Senhor esteja conosco, para a glória de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém.